privação de sono Não, dá uns problemas ruins, né? Dá um Pode bang. matar, né, cara? Privação né? de sono pode matar. Se você... E parece É verdade aquele papo que você não recupera o sono que você perdeu? Privação de sono acumula, né? Então, se você dorme menos, você tende a ter que recuperar depois. Não, mas eu não você não dormi uma recupera- noite, eu consigo dormir 12 horas seguidas, eu não vou recuperar aquilo que eu perdi. Você tenta dar uma maquiada. Mas tem também uma curva em 1, né? Se você dorme mais do que 12 horas, você tem problema também. Sono ele tem um mínimo e um máximo. Tá 10 agora. 10 horas. 10. Cara, quando dorme muito é muito ruim, né? Você acorda zoado Se também. você dorme menos de 7 horas, naturalmente, ou mais que 9 horas e meia, 10 horas, tem alguma coisa errada. Você Não fica é bagunçado. normal, assim. Entendi. Tem alguma coisa com alguma desregulação orgânica ou de ordem psíquica. Não tá normal. E uma coisa legal, cara, a gente tem uma fase do sono chamada REM, que é Rapid Eye Movements, que é o movimento rápido dos olhos. Você consegue ver quando a pessoa tá dormindo. Sim, dá pra ver, ela o olhinho mexe. fica todo... Os outros mamíferos fazem isso também, né? Gatos e cachorros e tal. E parece que o nosso... Ninguém sabe direito por que o REM existe. A gente sabe que tem que ter o REM. E ali a gente sonha e tem uma importância, o sonho é debatido e tal. Ninguém sabe também direito por que existe o sonho. Mas parece que o REM é muito importante, cara. E de novo, ninguém sabe exatamente por quê, mas a gente sabe que é importante. E a gente sabe que é importante porque quando você priva uma pessoa muito tempo de sono, assim que ela dorme, o cérebro pula os 3 primeiros estágios e vai direto pro REM. direto pro REM. Ele pula, ele ignora a indução Cara, e já vai pro REM. Meu professor de neuro, ele me ensinou um negócio, né? E aí, eu vou ensinar pra tu. Quer dizer, eu vou mostrar pra tu e depois você corrige. Deixa eu ver o que é em cima e o que é embaixo. Aqui é em cima, aqui é embaixo. Tá bom, já me localizei. Vou ter que realmente desenhar de ponta cabeça. Não, pode desenhar normal, depois você vira também, qualquer coisa. Aí são 2 trabalhos. É. Bom, o sono REM, Rapid Eye Movement, o francês ele tem uma definição mais legal, ele chama de sono paradoxal. Olha que Por que bonito sono isso. paradoxal? Porque em vez de você aprofundar aquilo que é o seu nível de consciência, na verdade, você aumenta, a função cerebral sobe. Ah, é? Por isso que o Durante francês REM? chama durante o REM, né? E é a hora que a gente tem, por exemplo, fixação de memória, né? Tem uma coisa legal que, por exemplo, o sono que faz mal a gente perder e o que a gente perde com o envelhecimento é o sono delta. Que é? É o sono intermediário. É o antes do REM? É antes do REM. É o sono profundo. A gente vai perdendo ele, e o que a gente vai perdendo com o envelhecimento. E por isso que a gente começa a envelhecer cada vez mais rápido. Por isso que a gente aumenta o que é, por exemplo, a nossa produção endógena de glicose. Todo velhinho que dorme pouco, ele começa a desenvolver diabetes ou pelo menos resistência à insulina, né? Por conta disso, né? Mas o que é interessante? Eu lembro que meu professor me explicando isso, ele desenhou o que é o cérebro e ele falou, Paulo, vamos pensar o cérebro como se ele fosse um edifício. A parte mais baixa, dá um verde, por favor. Olha só, fica louco. A parte mais baixa, onde acontece tudo aquilo que você passou no dia, tá? Ele está aqui numa região que a gente chama de hipocampo. E o hipocampo, ele guarda tudo que você viu no dia. Cheiro, cor, luz, ligação da sua mulher, textura, tudo. A gente consegue guardar mais ou menos 20 trilhões de bilhões de bytes por dia. E aí a gente tem o córtex, que é a área que a gente pensa. E o córtex, a gente tem várias áreas diferentes que estão relacionadas com coisas, por exemplo, matemática, memórias emocionais, sei lá, calendário, tá? E aí, durante o REM, o que você tem? Você tem o desprendimento dessas memórias e a caminhada delas para seus devidos lugares. Por que às vezes trabalha mais? Porque algumas memórias colocando em elas gavetas são diferentes. Exato, e elas são compartilhadas, né? Então, por exemplo, você combinou de viajar com a sua esposa, então tá aqui emoção, mas também entra na parte calendário, né? Para você guardar, né? E aí você tem ainda uma coisa que é uma das coisas que eu aprendi com o Wesley, né? Que é a informação básica da memória, o engrama, né? E o que é o engrama? Na formação dele, você tem o que a gente chama de processos sujos, né? Ou seja, nessa memória tem muita coisa aqui,
né? Como é que foi a combinação de eu viajar com a Roberta, que a gente ia viajar? Que não importa tanto, Existia o contexto, né? A gente estava no restaurante, fazendo pedido, alguém estava ligando, chamando no WhatsApp, esperando, sei lá, o táxi, enfim. Tinha que limpar tudo isso, inclusive, para conseguir ter isso. Então, imagina se a gente fosse fazer um desenho pictórico, né? O seu subconsciente, né? Como se fosse o fundo de um lago. Né? Você tem lá o fundo de um lago. E nesse fundo do lago a gente tem as bexiguinhas do reservatório de dopamina. Todas uma do lado das outras. Em algum momento a gente tem a superfície do lago. Então o sono REM é você cortar elas. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. O que às vezes dá confusão? Dá confusão que muitas vezes, para a gente fazer essa lembrança do processo sujo, o teu cérebro cria uma história, um contexto. Esse contexto é o sonho. É o pesadelo. Porque ele precisa misturar o que você... Aliás, ele precisa criar um contexto para aquela memória ela ter uma relevância. Lembra? Uma das primeiras coisas que eu falei para você em relação ao livro do Steven Pinker, né? Como que a mente funciona? Ela precisa ter gavetas específicas para as coisas. Ela tem a capacidade de categorizar essas informações. Então, isso daqui é uma jujuba. Né? Foi o exemplo que eu dei. É um doce, é um snack, ele é doce, ele tem sabor de fruta. Né? Então ele está junto, por exemplo, com o bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate está na gaveta do chocolate, ele está na gaveta das frutas. A gente tem a mesma coisa aqui. Você quer adicionar ou corrigir algo? Não, por tá favor. certo. Aqui, e tem uma outra coisa, algumas bexiguinhas e a maioria delas vão furar e não vão corticalizar. O que é corticalizar? Se tornar uma memória uma fixa. memória de longo prazo. Tá. Mas a maioria das coisas que você aprende, você esquece. Por quê? Porque é importante esquecer. É importante? Imagina você lembrar de tudo, é muito caro, né, cara? Você lembrar de tudo que acontece, é muito caro. Mas por que a gente acha que esqueceu e aí você vai fazer alguma coisa que lembra uma coisa que aparentemente estava... Eu vou dar um exemplo. Não, ficou armazenado ali, só você ficou não tá tendo acesso. Então. Precisa de um estímulo para ter aquele acesso. Então eu não esqueci. Muitas vezes é importante. Por que um dos bons métodos de estudos é você responder pergunta? Porque responder, fazer prova, fazer simulado... faz você buscar na sua caixinha do que você sabe, o que talvez coisas que você nem sabe que sabe. Mas tem coisa que é destruída totalmente ou tudo tá lá? Sim, tem muita coisa que você não lembra, cara. Ah, é? Não lembra, é importante nem por não lembrar. processo de hipnose, nem você não nada. lembra. Não tem jeito.